E quais são os setores que podem se beneficiar com isso, né? Acho que aqui mantém-se um pouco do que eu falei com relação a 2022. Então, empresas que conseguem se proteger de taxas de juros mais altas são empresas que estão em boa situação, uma vez que elas conseguem, enfim, elas vão, como falei dos bancos, por exemplo, elas vão captar a uma taxa de juros mais alta, vai ser mais caro para elas, mas elas também conseguem emprestar a taxa de juros maiores, então elas se protegem. E, por outro lado, nós devemos ter empresas de alguns setores que podem... empresas que podem se beneficiar são aquelas que conseguem repassar a inflação, né? Então, se você tem uma capacidade de repasse da inflação, você consegue repassar a inflação no preço para o consumidor final, você está protegendo a sua linha de receita, tá bom? E já as empresas, os setores, né, que podem não se beneficiar, serão aquelas que não conseguem, de uma forma ou de outra, se proteger desses juros mais altos. Então, elas vão, enfim, ter despesas financeiras mais altas e a inflação mais alta, que elas também não vão conseguir repassar esse preço para o consumidor, elas podem ter uma queda nos resultados. Eu acho que aqui é importante um disclaimer, tá? Que eu acho que aqui é o fechamento total. Sempre na história, sempre se existiu algum motivo para não se investir em bolsa, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o mercado sempre tem uma visão de curto prazo. Então, o mercado sempre olha para os próximos 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Então, o mercado quer sempre ver o que vai acontecer nos próximos 3 meses, e nos próximos 6 meses, talvez no próximo 1 ano. Tá? A gente entende, e isso já se comprovou ao longo da história com vários grandes investidores, que o grande valor das ações está no longo prazo, tá, pessoal? Então você vai ver muitos gestores e artigos de notícia e vídeos falando do cuidado com 2023 por conta disso, cuidado com a Bolsa de Valores por conta daquilo. Assim, sempre vai existir algum motivo para não investir em Bolsa. E o mercado sempre tem uma visão de curto prazo. Então ele sempre vai olhar, como é que está o PIB para o próximo trimestre? O que vai acontecer com a ação A para os próximos 6 meses? A gente entende que isso não é saudável e essa não é a forma de construção de patrimônio no longo prazo. Tá? Para você investir no mercado acionário, você tem que ter uma visão de longo prazo. Os ciclos econômicos acontecem. Então a gente tem ciclos de juros mais altos, juros mais baixos, atividade econômica aquecida, atividade econômica não aquecida. Cenário político com o governo da linha A, cenário político com a linha do governo B. Independente disso tudo, você tem que estar sempre atento à economia real. A economia real são as empresas. Então, o que as empresas estão fazendo? Né? Quais são os negócios dela? Como elas estão operando? Como estão os resultados? Sempre mirando o longo prazo. Lembra que eu falei lá no começo que os papéis são pedaços de empresas? Então, não foque na cotação. Se a cotação subiu 2%, se caiu 10%, se subiu 5%, foco no negócio da companhia e foco no longo prazo. Tá? A construção de patrimônio na renda variável e nas ações está no longo prazo. Os grandes investidores em ações, tá? Seja no Brasil, seja lá fora, todos eram agnósticos politicamente, eles não olhavam o que acontecia no cenário político, eles não olhavam o que acontecia, digamos assim, de uma forma mais... eles não olhavam tanto para a economia, né? Inflação isso, juros aquilo, lógico que acompanhavam, mas o principal ponto deles eram as companhias. E aqui eu posso citar Warren Buffett, Peter Lynch e vários outros grandes investidores que existiram até hoje, que foram investidores que focaram sempre nos negócios e no longo prazo. Tá? Foram os grandes investidores vencedores no longo prazo. É essa filosofia que a Suno se baseia. Tá? Então, por mais que em 2023 a gente tenha N motivos para não se investir em bolsa, assim como teve em 2022, assim como teve em 2021, assim como teve em 2020, 2019, por assim vai, nós seguimos confiantes no nosso modelo de negócio, né? na nossa forma de investir. A gente compra boas empresas a bons preços e a gente espera pelo retorno no longo prazo. Tá? Então, passei para vocês um pouco do cenário em 2022, um pouco do cenário em 2023. Acho que é legal fazer dar um dado para vocês, que é super legal, que sempre nos períodos em que a gente teve a taxa de juros mais alta, tá? Se você olhar para trás, se você olhar em qualquer gráfico, né, de meta da taxa Selic, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né, então juros americanos, os juros brasileiros, e pegar a bolsa americana com a bolsa brasileira, sempre nos momentos em que a taxa de juros esteve mais alta, foi quando a bolsa encolheu. Aí depois a taxa de juros sempre cai, porque ela volta para o neutro dela, e a bolsa sempre sobe, justamente porque você tem esse inverso entre as classes, né? E hoje a gente está justamente numa taxa de juros mais alta,
tá? A gente não sabe se ela pode continuar subindo, pode, mas a tendência, né, e o que a gente imagina, é que ela caia, e com isso a gente pode ter um rally bem interessante na Bolsa, e a gente está posicionado tanto no nosso fundo de ações quanto no de previdência, justamente para garantir, para pegar essa subida. Tá bom, pessoal? Então, tem um pouco desse pensamento contrário, né? Se parece que está muito bom para alocar na renda fixa agora, porque enfim, a taxa de juros está alta, o investimento na renda fixa deixou um buraco muito grande na Bolsa, né? E hoje na Bolsa a gente tem empresas excelentes negociando a preços mais excelentes ainda, tá? E é justamente nisso que a gente aloca aqui no fundo de ações, ok? Sempre com a visão para o longo prazo. Então, tem um pouco desse pensamento contrário. Se aqui tá bom, pode ser que o espaço que deixar aqui esteja melhor ainda quando eu olhar um pouquinho mais para frente. Então, se eu comprar agora, eu vou ganhar muito mais no longo prazo do que eu ganharia se eu estivesse aqui, né, na renda fixa, por exemplo. Claro que aqui tem alguns disclaimers, né? Então, você tem que respeitar o seu perfil de investimento, a sua política de investimento. Cada um tem um perfil, tem um estômago diferente, aguenta mais volatilidade, aguenta menos, tem um perfil de investimento A, um perfil de investimento B, tem objetivos diferentes. Então, você tem que sempre adequar a sua carteira ao seu perfil, tá?